Bom dia, irmãos. Graça e paz para todos meus irmãos em graça. Desejo a todos uma sexta-feira abençoada, um ótimo final de semana, um ótimo fim de semana para todos, com muita saúde e paz. Me chamo Carlos Gomes aqui do canal Democracia, aqui de João Pessoa, Paraíba. Convido a todos a se alimentar de mais um estudo aqui que é feito pelo canal Democracia Espiritual para nossas vidas. Alimento para o espírito. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Recebam todos um abraço do canal Democracia Espiritual. Sejam todos bem-vindos. E aqueles ainda que não se inscreveram ainda no canal, eu peço por gentileza que venham participar conosco também. Não fique só assistindo os conteúdos aí, meu irmão, sem se inscreverem no canal, por gentileza. Vamos se unir num só espírito. Então, convido você que não se inscreveu, que venha se inscrever no canal e participar conosco dessa família em graça. Eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia, nessa manhã, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir, que tem como tema: não anulo a graça de Deus. Ô glória! Eu, particularmente, eu não anulo. Eu estava anulando a graça de Deus quando eu não tinha esse total conhecimento. Aí sim eu estava anulando a graça de Deus, porque quem vive de rudimentos de obras mortas ainda está anulando a graça de Deus. Então, o texto principal se encontra aqui, e graças a Deus, aprove a Deus que os meus olhos foram abertos para esse entendimento. O meu e o seu, eu daqui, você daí, juntos, unidos, num só espírito. Oh glória, maravilhosa graça. Então, o texto principal se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. No capítulo 2, versículo 21, diz assim. Paulo aqui, o contexto aqui, fala que Paulo estava repreendendo Pedro. Paulo repreendeu Pedro com relação à justificação. Ou seja, a justificação não era pelas obras da lei, e sim pela fé em Cristo Jesus, naquilo que ele fez no sacrifício da cruz no madeiro, ou glória. Então Paulo estava repreendendo Pedro aqui, na íntegra. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 21, que diz assim, capítulo 2, versículo 21. Não, Paulo está dizendo, não anulo a graça de Deus, nem eu, Paulo. Oh, glória! Pois se a justiça é mediante a lei, se a justificação é mediante a lei, se a salvação é mediante a lei, se a purificação é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Cristo para nós, ô glória, ele não morreu em vão. Ô glória. Então, observe, meu irmão, que Paulo, ele coloca a graça de Deus pela fé em Cristo como principal argumento em suas pregações, em seus ensinamentos, em suas instruções para aquelas igrejas ali do século I. A graça
É um favor imerecido da parte do Pai. É a misericórdia, é o amor. O amor incondicional. A graça, ela não veio, ela não é da terra para cima. Ela é de cima para baixo, ô glória. Ela não veio de baixo para cima, mas ela veio de cima para baixo, ô glória. Ela é gratuitamente. Ela foi nos dada gratuitamente, de graça, pela graça. Oh, glória. Então, Paulo estava dizendo, se alguém segue ainda a lei pelas obras, entendeu? Da lei, então Cristo de nada valeu. A morte de Cristo foi em vão. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo abrir a mente novamente daqueles irmãos da Galácia, que estavam se deixando levarem. Para obterem a salvação, teriam que circuncidar, que era uma ordenança da lei de Moisés. E Paulo disse, não, eu não anulo a graça de Deus. E Paulo aqui, ele estava chamando Pedro a atenção, que a justificação não era pelas obras da lei, e sim pela fé em Cristo Jesus, naquilo que ele fez na cruz, no madeiro. Então, Paulo estava dizendo que o perdão, a salvação, a justificação, ela não era conquistada, não foi conquistada pelas obras da lei, pelas obras meritórias do homem, mas sim pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então, essa era a mensagem do apóstolo Paulo naquele século. Em outras palavras, se alguém acredita que a salvação, Paulo estava dizendo que a justificação poderia ser alcançada através das obras da lei ou de sua própria meritocracia, pelos seus próprios esforços, então eles estariam anulando a graça de Deus. Era isso que Paulo estava falando aqui. Olha, o que ele diz aqui, vamos ler novamente, meus irmãos. Não anulo a graça de Deus. Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, as obras da lei, os rudimentos de obras mortas que a lei já havia se tornado, segundo o mesmo apóstolo Paulo aqui, nessa mesma carta que ele escreve aos irmãos da Galácia, ele diz que as obras da lei já eram o quê? Era rudimentos de obras mortas. Entendeu? Então, o mesmo Paulo, ele diz aqui, não anulam a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que ninguém seria justificado, que aqueles irmãos ali da Galácia, ninguém seria justificado pelas obras da lei. E se alguém colocasse o cerimonialismo, o judaísmo, as práticas judaicas, as abluções, que era o batismo das águas, os lava-pés, os sacrifícios de animais, se colocasse tudo isso, a circuncisão, querendo ser aprovado diante de Deus, ele estaria sendo reprovado diante de Deus e estariam anulando a graça de Deus. É o que estão fazendo hoje aí no século XXI, em nossos dias, colocando as práticas judaicas, obras, rudimentos de obras mortas, falada por Paulo, como querendo se justificarem e estarem diante de Deus sendo aprovado por Deus. Não.
Ninguém foi aprovado, nem é aprovado pelos rudimentos de obras mortas e nem segundo a sua própria meritocracia, não. Nós somos aprovados, ô glória, através da graça de Cristo, a graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Paulo chegou a falar que a lei de Moisés, com suas ordenanças, era rudimentos fracos e pobres. Olha, no capítulo 4, versículo 9, Paulo diz assim, ó. Capítulo 4, versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Se vocês voltarem para os rudimentos fracos e pobres que eram a lei de Moisés, o cerimonialismo, entendeu? Então eles estavam voltando à escravidão. Porque quem estava debaixo da lei de Moisés, antes da cruz, estava debaixo de um ministério de condenação e morte, de escravidão. Então observem como guardar dias e meses e tempos e anos. Paulo diz, receio que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo havia plantado a semente do evangelho da graça para esses irmãos. Outros judaizantes, falsos mestres e ensinadores, entraram nessa igreja aí, nessa comunidade da Galácia, na ausência de Paulo, levando outra doutrina. O judaísmo se infiltrou nessa igreja. E eles queriam que aquelas pessoas ali da Galácia, os irmãos da Galácia, fossem circuncidados para serem salvos, para serem aprovados. E Paulo disse não. Se vocês voltarem a fazer isso aí, vocês estão o quê? Anulando a graça de Deus. E Paulo diz no capítulo 2, versículo 1, o texto principal desse estudo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão para Paulo. Paulo não anulava a graça de Deus, como nós hoje, que temos nossos olhos abertos, que tivemos uma metanoia, que tivemos uma ressurreição de mente, nós não anulamos a graça de Deus. Nós sabemos muito bem disso. Para nós, a morte de Cristo não foi em vão. Oh, glória, não. Então, observe, era isso que Paulo estava falando aqui. Então, a salvação, a justificação foi pela graça. Através da graça. De graça. Eu vou repetir. A salvação, a justificação é pela graça. Oh, glória. Ou seja, é gratuita. Gratuita. Foi gratuita. De graça, pela graça, de graça. Oh, glória. Então, meu irmão, a lei não poderia salvar ninguém. A lei não poderia justificar. A lei não poderia fazer nada disso. Só através dele, do sacrifício dele, sim. Através do sacrifício de Cristo na cruz. A graça alcançou aqueles que viveram antes da cruz, que estavam debaixo do ministério de condenação e morte. Aquela lei, a velha aliança que Cristo já tinha cancelado as ordenanças no sacrifício dele na cruz. Devido os pactos estavam se cruzando, o templo ainda estava de pé nesse período aqui, os judeus continuavam as mesmas práticas judaicas, cerimoniais, até aqueles judeus convertidos que foram também alcançados pela graça, porque Paulo sempre estava pregando para gentios. A missão de Paulo foi pregar, ensinar, anunciar o evangelho aos gentios. Porém, muitos judeus se converteram. A pregação de Paulo, a pregação de Timóteo, de Tito, que receberam também, que aprenderam com Paulo. Você está entendendo, meus irmãos? E outros homens, Epáfras, Epafrodito, Barnabé, Apolo aprendeu com Paulo.
Sim, Apolo aprendeu o que é graça, o que era graça com Paulo. Apolo não sabia o que era graça. Então, observe, meu irmão, a lei não tinha poder para justificar. A lei não tinha poder para salvar, para purificar o homem, para cancelar o pecado que foi cancelado justamente pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Não anulam a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entendeu? Então, observe, meu irmão, a palavra não anulo, quando Paulo diz aqui, ela vem do verbo anular. Anulo, a palavra anulo, essa expressão anulo, no nosso português, ela vem do verbo anular. É um verbo transitivo direto e pronominal. Então, que significa tornar-se nulo ou sem efeito, aniquilar-se, invalidar-se, tornar sem efeito, inválido. Então, o que Paulo estava dizendo aqui, não anulam a graça de Deus, ele estava dizendo, se vocês vos tornar a voltar para os rudimentos de obras mortas, fracas e pobres, vocês estão voltando a ser escravos. Vocês estão voltando a estarem presos à lei de Moisés, que a graça de Cristo já havia libertado. É como eu já disse em outra mensagem aqui. Existem pessoas, meu irmão, que não sabem lidar com a liberdade que tem em suas mãos. O escravo, ele pode ter até a chave na sua mão. A chave que abre, meu irmão, que gira para ele sair daquele lugar de escravidão. Porém, ele prefere continuar como escravos. Porque eles não aprenderam a viver em liberdade. Tem muitas pessoas assim. Está com a liberdade que já foi dada, já foi paga. Imagine alguém, meu irmão, chegar e pagar por algo, por uma dívida que você deve. Vamos supor, fazer uma analogia aqui. Você está devendo, você está com seu nome no SPC ou no Serasa. Aí alguém chega e paga para você. Gratuitamente você recebeu, entendeu? Aquele pagamento que você devia, a dívida no Serasa e no SPC, não é? De graça, você não fez nada para pagar. Apenas você, entendeu? Você construiu, adquiriu e absolveu uma dívida que você não poderia pagar. Ficou difícil de você pagar aquela dívida. E isso foi aumentando cada dia mais. Virou uma bola de neve. Os juros vão crescendo, a cada dia vai aumentando a dívida, o que você está devendo. Tanto no SPC como no Serasa. O que acontece? Alguém chega, você não faz nada, você não pode pagar, você está devendo, você é um devedor, segundo a lei terrena aqui da terra. Você é culpado, você fica sem poder comprar no comércio. Nome sujo. O que acontece? Alguém chega e paga para você aquela dívida ali. As duas dívidas, tanto a do SPC como do Serasa, alguém pagou. Aí você depois vai lá e diz, eu estou devendo quanto? Você chega no Serasa e no SPC, eu estou devendo quanto? Não, você não está devendo mais nada aqui. Tudo já foi pago. Você diz, como? Se eu não paguei? Aí a moça, a atendente ou o rapaz do Serasa
agora esqueci o nome, vai chegar para você e dizer assim, não, meu senhor ou minha senhora, mas a sua dívida já foi paga. Aí você vai dizer assim, não, mas eu quero pagar de novo. Como? Você agora está com condições de pagar, mas você não pode pagar mais porque a sua dívida já foi paga. Assim foi o que Cristo fez com aqueles que viveram antes da cruz, que estavam debaixo de condenação e morte, vivendo no ministério que os escravizava, onde o jugo era muito pesado e eles não conseguiriam pagar. Eles não poderiam se justificarem, se purificarem, por mais que eles se esforçassem. O sangue derramado de animais inocentes não poderia nunca justificar. E Cristo, ele veio, oh glória, e na cruz, no sacrifício da cruz, ele cancelou a dívida. Ele rasgou a escrita de dívida. Colossenses 2, vamos lá, Colossenses 2. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 14, diz assim, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-o na cruz. Ele removeu, ele tirou, ele rasgou, ele cancelou, ele anulou a dívida daqueles que viveram antes. Paulo diz aqui, ó, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Eles, Paulo se colocou aqui porque ele era judeu. E nós? Eles foram de forma direta porque eles viveram o antes da cruz e o depois da cruz. E nós? Nós somos de forma indireta. Nós já nascemos com tudo pago. Nós não devemos mais nada. Alguém foi lá e pagou. O que ele veio fazer, ele fez tudo certo. Ele não deixou pela metade. Ele já pagou. Veja a analogia que eu fiz aqui do Serasa. Tá entendendo? Alguém pagou. Mesmo que eu chegasse agora com meus esforços, com minhas obras meritórias, usando também a lei de Moisés, rudimentos de obras mortas, fracos e pobres, porque a lei era a sombra dos bem-vindouros, da realidade que era a graça que iria chegar e que tinha chegado e que já chegou. Nós já nascemos na plenitude da graça, na plenitude do reino. Eles aqui não estavam na plenitude ainda, porque os pactos se cruzavam. Então, observe, mesmo que eu quisesse chegar para pagar hoje alguma coisa diante de Deus, para ser aprovado diante do Pai, o Pai lá em cima do trono, com certeza ele estaria dizendo, não, meu filho, eu não te olho como devedor, ô glória, eu não te olho como pecador, glória a Deus, maravilhosa graça. Eu não te olho, meu filho, como olha o homem. Quando você erra, você só é aprovado. Nós só somos aprovados pelos homens quando nós dizemos sim, quando nós concordamos com eles. Você quer ver uma coisa? Quando você não concorda com alguém, quando você discorda, aquela amizade se torna, sabe o quê? Uma inimizade, meu irmão. E nós temos que ser maduros para aprender isso, que a vida é de discordância e de concordância, de sim e de não. Então o Pai, ele não olha para nós hoje como olha o homem. Ele nos olha, ele olha para nós de cima para baixo e diz assim, e dentro de nós, porque nós estamos ligados nele no Espírito, ô glória, nós estamos conectados com o Espírito do Pai, e aí se torna um só Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, ô glória, liberdade, meu irmão, estamos livres, estamos libertos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, assim falou Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Não vos tornei a voltar para o jugo de escravidão, dizendo para aqueles que viveram antes da cruz, vivendo a lei de Moisés. Nós já nascemos depois.
Nós não recebemos lei de Moisés. Não fomos chamados para viver lei de Moisés, judaísmo, cerimonialismo religioso do judaísmo. Não, meu irmão. Ordenanças nunca foi para nós. Então o Pai não olha para nós como devedores. O Pai, ele olha para nós como filhos libertos em Cristo Jesus, oh glória. Que maravilha, meu irmão. Nós sabemos disso. Que maravilha, meu irmão. Isso não é ensinado nesses lugares, nessas gaiolas religiosas, meu irmão. Isso não é ensinado nesses redios de 4 paredes, nessas cavernas religiosas. A boa nova do Evangelho, que é boas notícias, eles não ensinam isso, eles não sabem. E quando eles olham para nós, que não precisamos de sacrifícios, tá entendendo? Eles nos acusam, chamando a gente de desengrejado, sem saber de nada. Eles não sabem nem o que falam, meu irmão. São escravos. Escravo de homens. Escravo de rudimentos da obra da lei de Moisés. Entendeu? Mas nós não, ô glória. Então, observe, Paulo está dizendo, não anulo. Então a palavra anulo vem do verbo anular. Verbo transitivo direto e pronominal. Significa tornar-se nulo ou sem efeito, aniquilar, invalidar. Tornar sem efeito é o que eles estão fazendo. Eles estão invalidando a graça de Deus. Eles estão anulando a graça de Deus. É como se Deus, ao enviar o seu Filho, quando o verbo se tornou carne, e quando o verbo disse a luz que estava no mundo, era o próprio Cristo da carne, ele disse, Pai, está consumado. Então, é como se Cristo não fez nada na cruz. Eles querem se justificar de toda maneira. Oh, não, mas a gente pode perder a salvação. É filho hoje, amanhã deixa de ser filho pelo erro carnal. É salvo hoje, amanhã já não é salvo. Meu irmão, nós sempre iremos errar o alvo nessa carne. O Espírito nunca vai errar. O Espírito nunca errou. O Espírito é salvo, meu irmão. O Espírito já veio, nós já viemos, nós somos um Espírito revestido de carne. Hebreus 2,14, assim como os filhos participam da carne e do sangue, carne e sangue, ele também veio e participou das mesmas coisas para aniquilar aquele que tinha o poder, o diabo. Vamos lá, Hebreus 2. Mas o diabo aqui não é ser espiritual, não. Eram as ordenanças da lei de Moisés, o ministério de condenação e morte. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne, participam de carne e sangue, ó, de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo, letra minúscula, é um adjetivo. Aqui estava falando da lei de Moisés, das ordenanças. Na cruz ele aniquilou, ele cancelou, ele pagou a dívida. Ele rasgou a escrita, meu irmão. Quando ele disse, Pai, está consumado, glória. Ele fez o que ele tinha de fazer. Ele fez tudo. Ele não deixou pela metade. Como é maravilhoso, maravilhoso saber disso. Maravilhosa graça, meu irmão. Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus. Aí continuando aqui no versículo 15, Hebreus 2, 14, versículo 14, vamos ler o 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte, a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Oh glória! Ele livrou aqueles que estavam ali sujeitos à escravidão no ministério de condenação e morte, que era a lei de Moisés, vivendo debaixo de 613 ordenanças da lei de Moisés, e ele cancelou. O diabo aqui não tem nada a ver de ser espiritual. Aqui deveria ter colocado outra palavra em vez de diabo.
Mas nós sabemos o que aconteceu aqui. Entendeu? Então observe, meu irmão. Observe, meu irmão. Paulo diz, não aniquilo, não anulo, mas é o que o sistema religioso tem feito, tem anulado a graça de Deus, tem aniquilado, ou seja, tem tirado o poder dessa graça, colocando obras da lei de Moisés, rudimentos de obras mortas. Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, morreu debalde. Se a justiça vem de rudimentos da lei, Paulo estava dizendo, se ser filho de Deus, se ser justo, se ser abençoado, se ser salvos, sempre salvos, se ser filhos, sempre filhos, toda essa posição que nós temos diante do Pai, foi pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. E não foi pelas obras da lei, foi pela graça. Somos o que somos pela graça, ô glória. Como é bom nós sabemos disso, meu irmão. Como é bom nós sabemos disso. Mas os líderes religiosos, eles não querem entender isso. Eles vivem, meu irmão, colocando fardos da lei de Moisés, rudimentos, ordenanças, com seus jugos pesados, anulando a graça de Deus. Quando eu digo que eu tenho um pecado, meu irmão, eu estou anulando a graça de Deus. Eu estou dizendo, a morte de Cristo foi em vão. Se eu quero me justificar pelas obras da lei, ou pelas minhas obras meritórias, eu estou anulando a graça de Deus. Se eu trago o batismo das águas, apresentação de criança, dízimos como dinheiro, sacrifícios, campanhas para obter uma bênção. Não, nós já somos abençoados nas regiões celestiais. Abençoados uma vez, abençoado para sempre, ô glória. Você pode não ter R$1 no bolso, mas nós somos abençoados em Cristo Jesus. Entendeu? Então, observe, meu irmão. Vamos ler novamente, eu quero terminar novamente lendo essa passagem que Paulo falou. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo é pouco, senão a mensagem fica muito longa. Está entendendo? Paulo diz, não anulo a graça de Deus. Olha, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão. Então é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Luiz Pagliari, canal MDCG, e do irmão Ivanilton Cardoso, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Neilton Cardoso, canal Abençoado com Todas as Bênçãos, e do nosso irmão Pedro Donizete, canal do nosso irmão